Senhor nosso Deus, Pai nosso bendito, nós já falamos várias vezes com o Senhor, oramos uns pelos outros por tantas coisas, e nesse instante nós oramos por nós mesmos, para que o Senhor nos ajude a descobrir o Senhor. Nesse lugar sagrado, neste momento sagrado, cria em nós toda a reverência, todo o temor, toda consciência de que nós estamos aqui além de uma realidade humana. Nós estamos aqui diante de algo invisível, mas real, que é a presença do Senhor nesse lugar. Eu oro para que, mais do que os nossos discursos e as nossas próprias palavras, o Senhor se manifeste a nós, o Senhor se revele a nós. Oro para que o Senhor nos livre agora de toda preocupação que é meramente humana do nosso coração, toda preocupação com a nossa vida aí fora, ou com a gente mesmo, e o Senhor nos traga agora atenção e desejo de ouvir o Senhor, de ter uma experiência com o Senhor aqui nesse lugar. Vem Espírito Santo, encha-nos do Senhor, visita-nos. Nós cantamos aqui e oramos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche esse lugar, glorifica o Senhor Jesus, nos revela a face do Pai, amém. Então, minha gente, você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 9, abre aí, Atos capítulo 9. Algumas coisas que acontecem hoje na sociedade e no mundo, deixa eu só refletir isso com você. Tem algumas coisas que chamam a atenção da gente, né? Tem chamado muita atenção da gente nesses dias. Então, por exemplo, mídia. Quando a gente fala mídia, mesmo que você entenda partes disso, mas isso já mexe, é ou não é? A gente sabe que tem algo de mídia que domina, é ou não, que acontece. Então ninguém estranha mais o termo. Tem mídia. Nós falamos de influenciadores digitais. Já ouviu falar de influenciador digital? Já ouviu falar? Já, então. E tem a opinião pública. Tem mídia, tem influenciador digital e tem opinião pública. A gente está lidando com isso o tempo todo. Nós estamos convivendo com isso o tempo todo na sociedade, na cultura, na comunicação. A gente está vendo essas coisas acontecerem. E essa questão da mídia, essa questão de influenciadores, seja digital, seja o que for, não é? Influenciador através da mídia, os meios de comunicação e a opinião pública, quando junta esse negócio, isso transforma estilo de vida, isso gera pavor ou alegria, isso gera ansiedade ou descanso, e a gente está vivendo assim. A gente está vivendo uma sociedade que esse negócio tem comandado muito a maneira como nós pensamos, tem comandado muito a maneira como nós relacionamos, é ou não é, com a vida. Eu não sei se você tem essa percepção, mas às vezes me parece que a gente está reagindo para a vida de domingo a domingo. Sabe como? É assim, domingo à noite começam as notícias e elas vão sendo repetidas, né, durante a semana, e a gente fica quase como que aguardando. Se na cidade a gente aguarda o boletim da prefeitura para saber sobre flexibilizações e coisas desse tipo, parece que na vida a gente está aguardando o que a mídia, o que os influenciadores, o que a opinião pública manda para a gente reagir à vida. Faz sentido o que eu estou falando? Parece que a gente vive debaixo disso o tempo todo. E aí tem uma questão que para nós, eu acho que vale a pena a gente refletir alguns minutos aqui, que é essa questão da influência. O que esse negócio de fato gera em nós e o que nós temos a ver com isso? Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma semana, ou vivemos, na verdade hoje é o início de uma nova semana, mas essa foi uma semana que a gente viveu aí por eventos que marcaram e que tocaram de alguma forma o meio religioso cristão, né? Porque foi escândalos envolvendo gente evangélica e gente católica. Então, padre, pastor, pastora, eu não é, tudo está aí nas manchetes da mídia, tudo dominando o tempo todo. E aí a gente sai conversando muito sobre isso tudo.
E tem som de todo lado, tem opinião de tudo quanto é lado. E uma das coisas que eu mais li, eu não sei se procede para todos, mas uma das coisas que eu mais li nesses últimos dias, principalmente no que veio desembocando, desde o final de semana passada para cá, né, com esses escândalos no meio católico e evangélico, uma das questões que eu mais li é: são todos iguais? Né? E aí ficou um punhado de crente, inclusive, batendo boca nas redes sociais, se somos todos iguais. Bom, o Ivan Lins falava que nós somos todos iguais nessa noite. Mas nós somos todos iguais? Somos evangélicos, somos todos iguais? Aí tem um grupo que vai levantar a mão e fala: de jeito nenhum. E tem outro que vai falar assim: bom, mais ou menos. E tem outro que não vai falar nada, porque fica com medo de qualquer lado. A questão é quem nós somos. Quem nós somos? Para que Deus trouxe a gente? O que Deus fez com a gente? E para que a gente está aqui? Para ser igual ou para ser o quê? Quem influencia quem? Quem está influenciando quem? Para quem que eu estou olhando e por que eu estou julgando? Atos capítulo 9, fique em pé no seu lugar, por favor. A gente lê esse texto juntos. Você vai acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Atos 9, fique em pé com ela, por favor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse caminho com C maiúsculo, que é o estilo de vida, os discípulos de Jesus, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Pode assentar. Como eu disse, é uma questão de influenciador. Deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente vocês que são da igreja. Quando eu abrir a Bíblia para ler o Evangelho, pedir para vocês ficarem em pé, por favor, pegue a Bíblia e fique em pé. Está em honra a Deus, por favor. Nós estamos lendo o Evangelho. Então, eu estou só dando essa dica para vocês, para a gente aprender a cultuar o Senhor para valer e a palavra de Deus. Amém, gente?
Eu acho que está na hora de várias mudanças acontecendo na nossa vida. E uma delas é a atenção da gente para Jesus, para a pessoa de Jesus, para a palavra de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Jesus, Jesus está começando a falar com a gente. É o Rei que está aqui entre nós, é o Senhor que está falando com a gente. Nós nos levantamos para qualquer pessoa, muito mais para a palavra de Deus. Isso não é questão de tradição, não. Isso é questão de espiritualidade. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida quando você começar a fazer isso. Certas atitudes, certos gestos, vai comunicar para a sua mente, para o seu coração, que você está realizando uma prática espiritual. Você não está num auditório onde a gente pode fazer qualquer coisa, que nesse lugar Deus está. Então aqui não é mais o lugar de ficar andando para lá e para cá, conversando, batendo papo, que é o lugar que o Senhor Jesus está, e nós vamos voltar nossa atenção para Ele. Espero que você queira fazer isso. Enquanto quiser, vai ser aqui o seu lugar. Amém? Bom, voltemos aqui então ao nosso caso. E isso vale para você que está assistindo também. Se você estiver assistindo uma pregação, estiver ouvindo a palavra de Deus, volte sua atenção para aquilo que o Espírito de Deus fala. Volte a sua atenção para Deus. Isso aqui não é uma questão de discurso evangélico, não é um discurso católico, não é um discurso de outra religião. O que a gente está dizendo é: Deus está trazendo a palavra dEle, a despeito do mensageiro que não é perfeito, está longe dEle, mas isso acontece por causa de Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus e para que nós experimentemos Deus. Fora disso, nós vamos experimentar só outras coisas, vai ser um desperdício de tempo. Pensando nesse texto aí que nós lemos sobre a conversão de Paulo, e falando sobre os influenciadores, pouca gente influenciou o mundo, e principalmente o mundo cristão, como Paulo. Paulo foi um desses que converteu e influenciou o cristianismo, é ou não é? A maior parte do Novo Testamento ele escreveu. E a gente está olhando de alguém, com toda a história que a gente sabe, e esse episódio narra como é que foi essa conversão dele. E eu quero trazer aqui, nesses minutos para você, uma reflexão sobre influência e influenciador. Mais especificamente sobre influenciadores de gerações, e mais especificamente sobre influenciadores do reino de Deus. Quando a gente está lendo sobre Paulo aqui, a palavra de Deus, eu sempre destaco isso, ela não esconde passado, defeito, problema, qualidades, virtudes, nada das pessoas e dos heróis da Bíblia, dos homens que Deus usa. Mas quando eu penso aqui em Paulo, e nesse momento específico que a gente está vivendo, nesses dias, diante de tudo que vem acontecendo, né, nós olhamos para os outros, nós julgamos os outros, nós falamos dos outros, porque na verdade a nossa influência, ela parece não estar tão positiva, tão intensa, tão revolucionária, tão divina como deveria ser. Ela não parece ser uma influência do céu. Por isso que a gente até hoje, a gente ainda está nessa conversa de se é evangélico ou não é evangélico, se é católico ou não é católico. A gente se preocupa muito mais com alguns rótulos do que com a realidade de Deus. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Deus, revelado em Jesus Cristo, está acima dessas coisinhas nossas. Muito acima. Por quê? Porque nós temos uma igreja imensa cristã, todos os seus segmentos, católico, evangélico, ou mormon, ou não sei o que, cada nome que tem aí, e o Brasil vive sendo influenciado, e outros países também, mas vamos falar de nós, vive sendo influenciado por essas coisas que nos assustam. E aí uma das coisas que eu queria dizer de imediato para todos nós, é que isso não devia assustar a gente, nada disso, sendo ou não sendo da igreja. Por quê? Porque isso é o ser humano, isso é o ser humano. O ser humano é desse jeito. Nós assistimos todas as semanas as coisas ruins que o ser humano faz. E nós assistimos dentro de nós as coisas ruins que nós pensamos, as coisas ruins que nós falamos, os relacionamentos ruins que nós temos, os temperamentos difíceis que nós temos, que são os nossos podres, é ou não é? E que eles têm dimensão diferente de outros, porque nós não somos tão públicos quanto os outros, é ou não é? E aí a gente acaba se vendo no direito de só analisar, mas fugir um pouco, deslizar um pouco da responsabilidade que nós temos de ser influenciadores na vida. Se a gente já sabe os clichês de que somos chamados para ser e fazer discípulos, deixa eu trazer isso para uma tradução
atualizadíssima para os nossos dias, Jesus nos chamou para sermos influenciadores de vida, influenciar a vida. E aí eu fico pensando nesses dias, penso em Paulo, que é o personagem do texto bíblico que a gente leu. Eu penso em Santo Agostinho, que foi comemorado o dia dele, 2 dias atrás, o dia de Santo Agostinho, parte da cristandade, né? Inclusive evangélica, protestante, lembra do dia de Santo Agostinho, que foi, depois de Paulo, possivelmente o homem que mais influenciou o cristianismo no Ocidente. Santo Agostinho. E aí eu lembrei de um outro ainda, que o calendário litúrgico cristão comemorou ontem o martírio de João Batista. Não é o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista é celebrado dia 24 de junho. O São João lá da festa junina é o João Batista. Então, eu já tinha falado isso aqui há um tempo. Mas ontem, na liturgia cristã, é celebrado, ou lembrado o martírio de João Batista. Vocês lembram como João Batista morreu? Lembra? Sim? Tá joia. Então, perdeu a cabeça. 3 personagens, um personagem do texto bíblico, um personagem da história, um personagem do calendário litúrgico, que para mim foram influenciadores do reino de Deus. Que nesses dias, ao invés de eu colocar os meus olhos nos que deixam de influenciar, talvez eu seja um deles, porque eu sou um dos pecadores que está aí nesse mundo, vivendo uma luta violenta para crer, para continuar grudado em Deus. Eu preciso olhar para aqueles que me estimulam a ser como Jesus, né? Como aquele que deu a vida, como Jesus. Eu sou chamado a olhar para aqueles que vão me impulsionar a agir na contramão de tudo isso que é mesquinho, que é cruel, que destrói as pessoas, que aponta o dedo e quer ver a sangria na frente dos olhos. A gente parece que nós vamos sendo vítimas é chato, porque a gente já vive a cultura da vitimização, mas nós vamos sendo produto dessa coisa toda que eu falei aqui de mídia, de influenciadores, e parece que a gente vive muito mais os acusadores de Estevão. Lembra lá no livro de Atos? O livro de Atos diz que Estevão foi proclamar Cristo e eles apedrejaram ele, e Saulo consentia na morte de Estevão. Está pouco antes do texto que a gente leu aí. Saulo consentia. O John Pollock, quando ele escreve a biografia de Paulo, é sensacional. É sensacional assim. Tem um detalhe quase hollywoodiano no texto, porque ele diz o seguinte: enquanto eles apedrejavam Estevão, o sangue dele, né, esguichava e vinha aos pés de Paulo, de Saulo. Aliás, vale um detalhe aqui: não foi Deus que mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Tem nada a ver com conversão não, tá? Vocês sabem disso, né? Porque tem uma mania de falar que o Saulo era uma coisa, mas o Paulo é outra. Tem nada a ver, isso não existe, tá? O nome foi mudado por causa da pronúncia grega. Porque o Saulo vem do hebraico, do Shaul, do Saul. E como não tinha essa fonética aí no grego, então eles passam para o Paulo. É uma questão do grego mesmo. É só de linguagem. Tem nada a ver de Saulo é antes de Cristo e Paulo é depois de Cristo. Não tem isso, não tem esse princípio no texto bíblico. Só para você saber. Saulo foi transformado. Ele não foi transformado em Paulo. Foi transformado na essência dele. É o indivíduo, não é nome, não é? Há pouco tempo tinha gente indo para uns retiros por aí, inclusive aqui em Belo Horizonte, e mudando de nome porque tinha nome que era amaldiçoados. Eu lembro que eu cheguei na sala de aula de uma faculdade para dar aula, e eu fiz uma chamada e um aluno não respondia. E aí eles falaram para mim: ô pastor, o nome dele agora é outro. Eu falei: mas ninguém me informou nada disso. Não, é porque ele veio do encontro. Eu falei: uau, agora eu vou ter que chamar ele de outro nome. Porque é igual Saulo para Paulo. Não tem nada. Tem nada a ver de Saulo para Paulo. Então é só para você lembrar disso. Mas, olha só, a gente está falando do que a gente vive hoje. Nós vamos nos tornando como aqueles que apedrejaram Estevão, que gostam de ver o sangue jorrar. Porque nós vivemos numa cultura que gosta da violência, que é fria e indiferente diante da injustiça, do sofrimento alheio.
É ou não é? Da morte dos outros. Às vezes a gente vai ver a reportagem em qualquer noticiário, a gente quer saber quantas pessoas morreram, para a gente conversar mais sobre isso. Você viu quantas pessoas morreram? E a gente não dá destaque para quantas viveram. E nem é aquela questão do que eu sinto ou não sinto, mas é tão bom se sentir com o poder de acusar os outros, né? Isso mexe com o nosso ego. Bom, gente, influenciadores do reino de Deus é um tipo de gente que, quando eu olho tanto para a questão de Paulo, quando olho para a história de Santo Agostinho, quando eu olho para a história de João Batista, ela me vem assim à tona umas coisas que são muito práticas. Primeiro, que influenciadores do reino de Deus, que são os influenciadores de geração, é gente que tem em quem tem as digitais de Deus. Repetir, gente que tem as digitais de Deus. Várias pessoas dessa igreja já me ouviram usar esse termo, principalmente jovens, durante muito tempo. E deixa eu explicar para você o que é digital de Deus. Digital de Deus, na minha expressão, então, isso aí foi criada por mim. Se já existe, eu não sabia, tá? Mas a digital de Deus é quando Deus põe o dedo e fala assim: é meu, e eu vou usar, custe o que custar, é meu. Gente que tem a digital de Deus pode fugir para tudo quanto é lado. Aí vai ter aquela experiência do salmista: se eu subo lá em cima, o Senhor está. Se eu desço lá no profundo, no abismo, o Senhor está. Sabe aquela coisa? Já viu em filme, quando alguém está fugindo do outro e acha todo lugar? Você abre o armário, o cara está lá. Essa sensação, ele tem a digital de Deus, e Deus está assim: você é meu. Não é questão de somos iguais, não é questão de eu sou igual ao outro da religião. Ninguém é igual a ninguém, só existe um de cada pessoa no universo. Não existe ninguém igual a ninguém. Isso é uma questão biológica, científica inclusive. Não existe ninguém igual. Nós somos únicos, nós somos absolutos. Como nós lidamos com a vida, com a fé, com a religião, com os relacionamentos, é uma questão nossa, pessoal. Agora, ter a digital de Deus é o seguinte: João Batista, ele, antes de nascer, ele já tinha sido consagrado a Deus. O anjo já tinha visitado Zacarias e Isabel, já tinha falado o que ia acontecer, e foi feito um voto nazireu. Ele era um profeta, né, desde o ventre. Quando a gente olha para Paulo, nós estamos olhando uma história de que Deus aparece para ele no caminho. E essa expressão linda de Lucas, no caminho. E lá no caminho vem Deus, visita ele, ele cai por terra e tem aquela conversa com Deus ali. O que Deus estava falando para ele? É o seguinte: te peguei, negão, você é meu. Agora, quando ele vira lá para o Ananias, se fala assim, ele vai ver quanto importa sofrer. É o seguinte: isso aqui é meu. Ele tem a digital de Deus. Onde ele for, ele tem a digital de Deus. E qualquer coisa que ele fizer na contramão de Deus, ele vai sofrer as consequências disso. Mas ele tem a digital de Deus. Quando nós olhamos para Santo Agostinho, o exemplo que ele viveu, e foi terrível, eu volto nisso aqui já. Santo Agostinho, a experiência, né, que ele teve de viver, de estudar, de ter lá os seus relacionamentos, de viver na gandaia, de não saber se controlar na sua vida sexual, toda a luta que ele tinha o tempo todo, e Deus pega ele. É engraçado porque Paulo ouviu aquela voz que os outros ouvem, mas não sabe quem é. Agostinho, quando entra em crise, vai lá em Milão, depois de ouvir Ambrósio pregando, não é, que era um dos melhores pregadores, ele ouve aquilo, ele senta um dia no jardim e ele ouve a voz da criança falando: pega e lê. Pega e lê. E ele ouve a criança e não sabe se é menino ou menina, olha para os lados, não sabe o que está acontecendo, até que ele vai lá, pega o livro, lê e abre exatamente naquele texto da experiência do jovem rico que Jesus falou para deixar tudo, né? E ele ouve Ambrósio pregando sobre a experiência do Santo Antão, que eu já contei várias vezes nesses muitos anos dessa igreja aqui, né? E a experiência do Santo Antão também, que foi de ouvir esse mesmo texto, converter o evangelho, ouvir aquilo de: para ser de Jesus eu abro mão de todas as coisas, abro mão do que eu tenho, vendo, dou para os pobres e vou segui-lo.
Então, Agostinho foi influenciado por Antão, no testemunho dele de conversão, quando ele ouviu isso, e mais, os reformadores foram profundamente influenciados e são até hoje pela doutrina agostiniana, pela teologia agostiniana. Aliás, o que tem de crente citando Santo Agostinho, eu acho extraordinário, mas cita tudo, né? Se Agostinho inspira, leia a vida dele, cita tudo, veja quem é, porque é riquíssima a filosofia de Agostinho, é riquíssimo. Estudar aspecto filosófico, aspecto teológico em Santo Agostinho, nós vamos gastar um bom tempo. Mas voltando, ele tem essa experiência, porque Deus foi lá e falou: é meu. Você pode lutar do jeito que for, é a digital de Deus. E a sensação que dá é que parece que Deus põe a digital e a gente continua lutando com isso. Continua lutando com isso. Nós ficamos olhando, poxa, essa pessoa é de Deus, não é de Deus, é pastor, não é pastor, deu mau testemunho, é padre, é quem sou? Quem sou eu? Quem é você? Influenciador ou influenciado? Qualquer que seja a opinião sua, isso é inevitável, a vida é assim. Nós olhamos a vida com os óculos que nós recebemos, e nós vamos colocando a lente de acordo com as circunstâncias da vida ou o meio que nos influencia, não é? Nós temos uma hermenêutica da vida, nós interpretamos a vida a partir desses olhos. Por isso que a gente tem que estar aberto na relação com Deus, para a gente aprender a interpretar a vida na perspectiva divina. E na perspectiva divina, como é o eterno, você pode saber uma coisa: o eterno diante do limitado, ou deixa eu mudar, o limitado diante do eterno, ele vai mudar constantemente. Só tem um ser que não muda e não tem alteração nenhuma de mudança, que é Deus. Nós vamos mudar e precisamos mudar, no mínimo para crescer, porque senão a gente não cresce, e nós vamos continuar assim, sendo sempre influenciado, quando não é pela mídia, quando não é pela opinião pública, pelos influenciadores digitais, talvez sejam os influenciadores da família, ou com quem nós convivemos, sociais, culturais ou religiosos. Então, gente que é influenciador é gente que tem a digital de Deus. Segundo lugar, influenciador do reino, influenciador de geração, é gente que tem histórico humano. Guarda isso, parece óbvio. É gente que tem histórico humano. Óbvio, não é? Não é anjo, é gente. É gente imperfeita, que vai ser usada por Deus para influenciar o mundo. Nós lemos o texto de Atos aqui, porque Paulo é o cara que vinha para arrebentar a igreja, para matar, para pôr na cadeia, para sangrar mesmo. Ele vem com esse objetivo, e ele encontra Deus. Na verdade, Deus se manifesta no caminho dele, e ele vai se tornar esse influenciador. Eu estou falando do Agostinho aqui, do Santo Agostinho, que é essa experiência de alguém que quer curtir a vida, que vive todas as suas lutas, as suas angústias, e que Deus vai entrar no caminho dele e falar: é comigo agora. E você vai ler as Confissões de Agostinho, devia ler. Se você ler as Confissões de Agostinho, você vai ler, são 13, na verdade eles chamam de livros, 13 partes, as Confissões. E você vai ver a luta, e não esconde, nem da infância, nem da juventude, nem do que ele teve, ou a mulher com quem ele teve o filho, Deodato, ele não esconde isso. E como é que foi a luta para largar tudo isso e ser de Deus, não é? E lá no princípio, nós estamos falando aí do século IV e século V, é gente que ajudou a gente a entender doutrinas que nós falamos delas hoje. Como se alguém tivesse criado isso semana passada, né? Mas foi um cara que fez isso. Surge do norte da África, tem essa conversão lá em Milão e vai trazer. Mas é humano com todos os seus defeitos. Ser humano vacila, gente. Você tem alguma dúvida disso? Ser humano vacila. O dia que você bater no peito e falar: obrigado, Senhor, porque eu não vacilo, sabe, você perdeu tudo aquilo que te justificava diante de Deus. É aquela experiência do fariseu lá, lembra do publicano e do outro, do pobre, que chega diante de Deus, ele bate no peito: obrigado porque eu não sou como esse pecador.
E o pecador fala: Senhor, não tem nem coragem de levantar os olhos para o Senhor. E Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz que aquele saiu justificado. Aquele saiu justificado. Porque é pecador. É humano. Gente que influencia é gente que se considera humano, que não tem problema que ninguém saiba do seu passado, que ninguém saiba das coisas ruins que você fez. Isso não é problema para ninguém. Isso não foi problema. Vamos começar em Gênesis. Foi falar de Abraão aqui, né? Isso não foi problema para Abraão do passado dele, da mentira que ele contou com a mulher dele lá. Mentira é mentira. Ninguém, não foi escondido de que Moisés matou um camarada, ninguém, né? O que Davi matou, adulterou, não teve escondido, ninguém escondeu nada disso, né? Ninguém sabe onde Daniel estava no momento em que os 3 foram julgados lá, não sei aonde. Pô, isso é o de menos, cara, porque é humano. Para a gente ser influenciador do reino de Deus, a gente tem que saber o seguinte: nós somos humanos. E uma coisa importantíssima para nós é que o nosso passado não define quem nós somos hoje. Guarda isso. Você não é o seu passado, você é o seu presente. Eu não sou meu passado, igreja. Eu sou meu presente, né? Ainda mais falando isso para essa igreja e eu falando, eu sei o que muitos pensam. Não é o seu passado que determina quem você é. É quem você escolhe ser hoje. Então não é o que o pastor, o que a pastora, o que o padre, o que eles foram, deixaram de ser. É quem escolhem ser hoje. Porque se nós formos analisados de acordo com o nosso passado e as coisas erradas que nós fizemos, nós seremos extirpados da face da terra, exterminados. É ou não é? Tem um professor, e a gente tem tido um contato, o Joia, ele é terapeuta, ele é um psicólogo e ele é um filósofo clínico também. E eu gostei muito de algo que ele colocou outro dia. Ele estava falando, na verdade, sobre essa questão de toda a análise da pessoa, como nós conhecemos a pessoa ou não conhecemos a pessoa. E ele coloca a coisa assim: por que você acha que conhece alguém? Ele estava colocando isso numa aula, e eu estava assistindo essa aula, eu achei a palestra dele lá e estava assistindo. Ele diz assim: por que você acha que conhece alguém? As pessoas são o tempo todo, elas são assim, quando nós olhamos para a aparência das pessoas, nós estamos vendo sempre uma imagem equivocada, fantasiosa, né? Nós nos iludimos com tudo que a gente vê. Por quê? Aí ele leva a seguinte questão, o professor Marcelo Arias. E ele diz o seguinte: por que você acha que conhece a pessoa se você não conhece nem a você mesmo? E aí ele fecha dizendo o seguinte: você só conhece o que aquela pessoa foi naquele momento. A gente precisa aprender a olhar assim as pessoas. Eu posso olhar para a pessoa e gostar ou não gostar. E era isso que ele estava falando. Por que nós falamos que gostamos ou não gostamos das pessoas? Porque a gente teve uma experiência, vimos a pessoa fazer algo, ou que a gente não gosta, porque cada um tem os seus valores pessoais. Isso, ainda mais no nosso esquema de fé que nós temos hoje, cada um tem a sua, não é? Ainda mais no meio evangélico, é uma fé que ela é individualista. Cada um pode achar de um jeito. Nós vivemos esse troço, eu não sei como. Então a gente não age de acordo com o que eu penso, eu não gosto. Mas quem sou eu para falar que gosto ou não gosto? Porque eu estou julgando conhecer uma pessoa, quando no fim das contas eu não conheço nem a mim mesmo. Por quê? Quem me dá condições de fazer isso? Eu tenho que ter a consciência de que eu só conheço essa pessoa nesse momento. Daqui para frente eu não sei como ela vai ser. E dali para trás passou. Então, influenciadores, nós somos chamados para sermos influenciadores do reino de Deus hoje. Hoje. Deixar de receber as influências primeiro, influências que não vêm do reino de Deus. Porque eu fico pensando o seguinte: no meio de escândalos, de coisas assim, pensa comigo, como você acha que Jesus se portaria ao receber a notícia ou assistir uma notícia dessa? Que um dos seus discípulos, que tinha nome dos seus discípulos, pisou na bola, fazendo o que não devia. Como você acha que Jesus ia fazer?
Você acha que Jesus ia olhar e falar assim: irmão, peraí, eu vou lá para o templo agora, porque eu preciso contar para todo mundo? Não é esse o modelo de Jesus. Não foi esse o modelo de Paulo. Não foi esse o modelo de Agostinho, que era muito humano. No livro 8 do Agostinho, lá do livro Confissões do Agostinho, no livro 8, quando ele fala sobre a conversão dele, olha como ele descreve o momento que ele estava vivendo. Ele fala assim: o inimigo dominava o meu querer, e dele me forjavam a cadeia com que me apertava. Ora, a luxúria provém da vontade perversa. Enquanto se serve a luxúria, contrai-se o hábito, e não resiste o hábito. E aquele que não resiste o hábito, a partir daí se origina uma necessidade. Era assim que, por uma espécie de anéis entrelaçados, por isso chamei de cadeia, me segurava apertado em dura escravidão. Agostinho estava falando o seguinte: ele queria a verdade, buscava a felicidade, buscava toda a verdade que nós encontramos em Deus, mas ele sabia que ele teria que renunciar a algumas coisas. Tanto que uma das frases famosas de Agostinho é quando ele fala assim: Deus, me dá a castidade e a continência, mas não agora. Ele fala isso lá nas Confissões: me dá a castidade e a continência, mas não agora. Aí ele diz lá em Confissões que é o seguinte: eu tinha medo dele me responder imediatamente, porque eu ainda queria aproveitar os prazeres da vida. Parece as nossas orações, não é? Vem, Senhor, toma posse da minha vida, mas nem tudo, não é? Deixa uma parte para eu receber essas influências, para eu ser essa pessoa tão autossuficiente, que sabe de todas as coisas. Vem, Senhor, faz-me como Jesus, mas não tão manso. Jesus foi bobo. Eu não quero ser bobo como Jesus. Senhor, me enche do seu Espírito, me torna mais parecido com Jesus, mas que eu não seja injustiçado como ele foi, que eu não seja perseguido como ele foi, que essa religião não me faça triste, que os cultos me façam dar gargalhadas. É ou não é? E aí a gente vai lá para o Sermão do Monte e vê Jesus falando: vocês querem ser felizes? Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome, sede de justiça, esses serão saciados. Felizes são os pobres. Lucas acrescenta pobres de espírito. Mateus põe só pobres, porque eles vão ter sua recompensa. Felizes são esses. Felizes são vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês receberão no céu a justiça do céu, o reconhecimento do céu. É aí que nós somos chamados. Gente que sabe que é humana, gente que tem suas lutas, gente que tem os seus defeitos, mas que pode hoje tomar uma decisão, uma escolha de muito mais do que ser influenciado, ser influenciador. E nem estou falando de rede social. Eu estou falando influenciador na nossa vida, com quem nós convivemos, com quem nós comunicamos, com quem nós nos relacionamos. Então guarde isso: não são as coisas ruins do passado que definem quem nós somos hoje. O que deve nos definir é quem nós optamos ser a partir de hoje. Para fechar, influenciador é gente que se contenta com os aplausos do céu. Tem um livro do Max Lucado que chama Aplausos do Céu. Eu sempre uso só o nome do livro, não é o conteúdo, porque eu gosto muito desse termo, aplauso do céu. Gente que é influenciador do reino de Deus é gente que se contenta com os aplausos do céu. Ou seja, nós somos tentados o tempo todo. E assim, alguns aqui são mais velhos que eu, poucos. Mas eu nunca tinha vivido num tempo em que a gente se preocupasse tanto com os outros nos aplaudindo. Por quê? Porque tudo que a gente faz agora é para que tenha alguém concordando com o que a gente fala, ou ter alguém curtindo o que a gente expõe. Ou seja, nós vivemos uma sociedade que ela está hiper carente, com um problema seríssimo de autoimagem, com um problema terrível de solidão. É isso que a gente vê, escancarando. O tempo todo, é solidão, porque eu não tenho com quem falar, eu tenho que julgar algumas coisas minhas para ali. Eu tenho que sair corrigindo os outros ali, e eu preciso que muita gente goste, E a hora que eu acho alguém que fala como eu ainda passo para frente. Olha onde a coisa vai chegando e ela vai trazendo assim para dentro de nós. Porque nós precisamos muito dos aplausos dessa vida.
Nós precisamos muito dos aplausos dos familiares, dos amigos, dos aplausos da igreja, dos mais famosos. Muitos. Olha, eu posso falar um pouquinho disso para vocês, para quem me vê e para quem me ouve também. A gente realmente é muito aplaudido quando a gente está famoso. A gente sai em alguns programas de televisão, eu faço parte de uma igreja grande e por aí vai. É tão bom. A hora que você perde um pouquinho disso, acabou. Acaba tudo assim, ó. As pessoas que procuravam enquanto você estava famoso, viram as costas para você no meio da rua no dia seguinte, se você deixar de ser famoso. Se você deixar de ter muitas coisas, muitos amigos, de ter o carro especial, a casa especial, de estar numa igreja famosa. Fato. Porque nós somos muito mais influenciados do que influenciadores. Porque nós dependemos muito mais do aplauso das pessoas do que o aplauso do céu. Na verdade, a gente aprende com esses homens. Eu esqueci até de citar o João Batista, né, que eu falei dele. Você não tem dúvida de que João Batista viveu para o aplauso do céu, é ou não é? Quando os discípulos viram que a fama de João Batista estava diminuída e ameaçada, eles chegaram para ele e falaram assim: esse outro aí. Aí João diz assim: importa que ele cresça e eu diminua, porque o meu contentamento está no aplauso do céu. Aí se você olhar, por exemplo, para Paulo, quando a gente olha a vida do Paulo, ele sofreu açoites, ele fez o sacrifício por causa de Jesus, ele apanhou com varadas, era uma execução para valer, castigo para valer. Ele teve apedrejamento, que eram os tiros da época aí, né? Ele teve prisão, ele sofreu um naufrágio, fome, frio, solidão e insônia. Eu julguei a insônia porque é um problema que visita a nossa época. Paulo passou por isso. Aí quando ele escreve lá para os Filipenses, ele diz assim, capítulo 4, Filipenses 11 a 13, ele diz: olha, não estou dizendo isso porque eu estou necessitado. Ele estava falando sobre a questão de ajudar da igreja a mandar oferta, ele estava falando disso. Ele diz: porque eu aprendi a estar contente em quaisquer circunstâncias. Eu sei o que é estar necessitado e sei o que é ter bastante. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, na fartura ou na necessidade. Tudo isso, aí muda o jeito da gente falar, tá? Tudo isso eu posso naquele que me fortalece. Tudo isso, porque a gente tem mania de falar tudo posso, não é tudo posso, é tudo isso. Eu estou citando, você vai ler 4 de Filipenses, vai ver antes o que aconteceu, o que ele enfrentou. Ele fala, tudo isso eu posso passar por causa daquele que me fortalece. E depois, Paulo vai pegar todas as coisas e vai mostrar o seguinte: olha, vocês querem saber mais sobre minha vida na carne? Eu tenho uma cidadania especial, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele fala de toda a fama, de todo o poder, de todo o status que ele tinha. E ele diz assim: isso tudo eu considerei esterco por causa de Cristo. Esterco, para ficar uma palavrinha mais bonitinha, são fezes mesmo de animais, o termo grego, né? Eu considerei tudo isso como perda, como desperdício, como fezes, como esterco, porque o meu lucro é ganhar Cristo. Por quê? Porque a partir de então eu vivo para o aplauso do céu. Se o céu nos aplaudir, certamente nossa casa melhora, a igreja melhora, nossa vida melhora, ainda que estejamos enfermos, ainda que os outros nos abandonem, ainda que tenhamos tristeza nessa vida, nossa vida melhora, porque é o céu que nos invade. Voltando a Agostinho, que eu estou finalizando já, o Agostinho, no livro 10 dele, ele diz assim: longe de mim, Senhor, longe do coração do teu servo, que se te confessa, longe de mim considerar-me feliz com qualquer outra alegria que me alegre. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas àqueles que desinteressadamente te servem, cuja alegria, Agostinho diz, és tu mesmo. E ele segue: e a vida feliz consiste em sentir alegria junto de ti, em ti e por ti.
Vou repetir. E a vida feliz consiste em sentir alegria junto de ti, em ti e por ti. Essa é a vida feliz e não a outra. Aqueles, porém, que julgam que há outra vida feliz, perseguem outra alegria que não é verdadeira. O que ele está falando é o seguinte: a minha felicidade vem se o Senhor olhar para mim e falar: esse é meu filho e minha filha amada em quem eu me comprazo. Essa é a nossa alegria. Se os outros vão gostar. Nós nunca vamos satisfazer 100% nenhum ser humano. Eu disse isso na semana passada. Espero que tenham me entendido bem. Espero que tenham me entendido bem. Nós precisamos desse aplauso. Deus olhar para a gente e falar: me alegro, me agrado. E a gente sentir essa alegria extraordinária entrar dentro do coração da gente. Se nós vivermos buscando esse contentamento com o aplauso do céu, eu vou fechar essa reflexão nossa. Primeiro, nós vamos nos preocupar mais em alinhar nossa vida com o propósito da nossa existência em Cristo. E não com o propósito que eu quero dar, ou que alguém vai me ajudar a criar. Eu vou preocupar muito mais em alinhar minha vida com o propósito de Deus em Cristo. Segundo, nós vamos buscar condenar menos e ajudar as pessoas a serem melhores e conhecedoras da graça que nós tivemos acesso. Nem Jesus condenou. O mundo já está condenado, não precisa de mais ninguém para condenar. O mundo precisa de salvação. Por isso que o Evangelho é boa notícia de salvação. O mundo todo está condenado. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então eles não precisam de gente que condene. Eles precisam de gente que venha mostrar o caminho da graça e ajude a ser melhor, se nós nos preocuparmos com o aplauso do céu. E por último, nós seremos autênticos influenciadores do reino de Deus. Nós vamos ser menos manipulados pelos sistemas maliciosos desse mundo, que estão por aí, que está na cultura, que está na política, que está na religião, está em tudo quanto é canto, na educação, todos os lugares. E nós vamos ser mais devotados a influenciar essa geração, buscando o aplauso do céu. Sabe a hora que o céu mais aplaudiu Jesus? A hora que na cruz ele falou: em tuas mãos entregue meu espírito. Suspirou, morreu. O inferno festejou, só não sabia que o céu estava uma festa muito maior. Talvez a gente tenha que morrer um pouco aqui hoje, para sair mais vivos do que nunca. Vamos orar? Pensa um pouco nisso. No meio de uma cultura que quer influenciar tanto, quem nós queremos ser? Somos todos iguais? Somos diferentes? Essa não é a questão. A questão é para que nós vivemos. O pessoal do louvor podia estar aqui para a gente encerrar. E nós vamos orar. Pense e responda a Deus e a palavra dEle. Em nome de Jesus. Senhor, meditamos na Sua palavra viva e eficaz mais uma vez, nesse domingo, nesse dia. Esse dia tão especial que o Senhor deixou a gente ter para celebrar o Senhor, para reunir como povo do Senhor, para reunir com o Senhor diante do Senhor. Esse momento sagrado. Eu oro para que aquela luz que visitou Paulo naquele momento, naquela estrada, ela também nos visite aqui, que é o Senhor. Ilumine nossa mente, nosso coração, nos mostrando o sentido da nossa existência, para ir além de nós mesmos, para sermos libertos de nós mesmos. Nos ajude, Senhor. No meio de tanta pressão e opressão, no meio de tanta força, para que a gente seja agente da raiva, agente da disputa, agente da competição, agente da vingança. Nos dê um coração transformado, para sermos aqueles que influenciam com a paz, com o perdão, com a mansidão, e deixe a vingança e toda a justiça nas mãos do Senhor. Por favor.
perdoa todos nós, o nosso passado até hoje. E Deus, eu oro mais uma vez, muito além de qualquer teologia, muito além de qualquer dogma, eu oro dizendo para o Senhor: perdoa os nossos pecados mesmo, e nos dê experiência do perdão, experiência libertadora com o perdão do Senhor, não com discurso, não com a concordância nossa, meramente intelectual, mas com a convicção de que fomos perdoados, estamos libertos pela graça do Senhor. E nos ajude a adotar uma mente, um estilo de vida que se preocupe muito mais em te agradar e receber os aplausos do céu, do que receber toda a ilusão dos aplausos dessa vida aqui, Deus, passageira, efêmera, vazia. Nos ajuda, por favor, ajude cada um que está aqui hoje, cada um que ouviu essa palavra, cada um que assistiu, cada um que presenciou. Ajude a receber ou ter recebido algo que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Você que me assistiu, você que acompanhou, Deus abençoe sua vida profundamente. Deus abençoe sua existência, sua casa, seus relacionamentos, seu coração seja cheio de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero convidar vocês a ficar em pé, receber